A paz do Senhor a todos. Estou eu aqui mais uma vez para trazer uma mensagem para vocês. E antes de começarmos a nossa mensagem, quero dizer que, alguns irmãos já sabem, outros ainda não. Mas, como o Face tem deixado as lives apenas por 30 dias, eu comecei essas mesmas lives que eu faço aqui, eu baixo elas e depois posto lá no YouTube, que daí eu sei que lá não fica só por 30 dias, tá? Então, aqueles que quiserem assistir depois ou, até mesmo compartilharem com alguém, pode pegar as que eu colocar lá no YouTube. Por isso que depois, sempre que eu termino de fazer, eu também coloco aqui em cima o link, aonde está lá no YouTube. E hoje eu vim aqui trazer para vocês, na verdade, sabe, quando eu tô lá em casa, não que eu não esteja em casa, eu estou em casa, só que estou aqui na minha sala, mas quando eu estou, nas peças da minha casa, eu às vezes fico pregando o tempo inteiro para mim mesma. E tem tantas coisas que eu gostaria de dizer para vocês, mas às vezes não é aquilo que eu quero dizer, mas aquilo que o papai quer que eu diga para vocês, E hoje, mais uma vez, eu fiquei meditando sobre a quantia de falsos profetas que tem surgido no nosso meio. E quando eu vim para minha sala para ler os capítulos de hoje, que era no livro de Jeremias, eu mais uma vez, a gente se depara com falsos profetas. E Jeremias também, com ele não foi diferente, Como hoje nós aqui nos defrontamos e confrontamos muitos falsos profetas, não foi diferente com Jeremias naquela época, Que até mesmo foi ofendido, humilhado por falsos profetas. Até mesmo, recebeu bofetadas, vamos dizer assim, por conta desses falsos profetas. E então, quando eu vim aqui para minha sala, mais uma vez eu fui direcionada ao capítulo de Mateus. E olha só, gente, eu sou uma pessoa que eu sou muito sincera com todos vocês. E ontem à noite, eu fui direcionada, porque às vezes aparece no Face da gente, eu não sei porquê, às vezes os nossos amigos curtem algumas coisas e aparecem pra gente, E eu não sei se foi por conta disso, eu não sei, só sei que às vezes aparecem uns vídeos pra mim. Lógico que nem todos eu olho, Mas quando são alguns que, Sabe quando tu olha alguns vídeos e tu parece que algo te toca pra te olhar? E tu vai olhar, e mais uma vez eu me deparo, com uma cena. Até inclusive eu coloquei no grupo para os irmãos, para eles olharem, analisarem, observarem e verem se realmente aquilo era de Deus ou não. Por isso que eu disse para vocês que mais uma vez eu vou trazer esse tema, até inclusive eu coloquei hoje aí, cuidado que ninguém vos seduza. Porque muitas pessoas estão sendo seduzidas por essa gente. E quando eu falo essa gente, não é com ódio no meu coração, não. Porque eu desejo que eles venham a ter um verdadeiro encontro com Deus e deixem de ser falsos profetas e que sejam verdadeiros profetas. E o que as pessoas estão precisando não é de profetadas, não é de revelações. Eu sinto muito em dizer para vocês, porque infelizmente hoje a maioria dessas pessoas estão sendo seduzidas por isso, porque não querem mais ouvir a verdade, não querem mais ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus também, ela nos requer uma trajetória. E quando eu digo trajetória, é que requer que você aprenda essa palavra e coloque em prática. E muitas das vezes, coisas que nós incrustamos nas nossas vidas, imitando a conduta do mundo, depois, quando a palavra vem,
É lentamente que vão saindo essas coisas. E as pessoas daí não têm paciência de esperar o tempo determinado para todas as coisas. Já querem as soluções para ontem. E não é bem assim. Principalmente quando nós cavamos por esses problemas. E eu falo isso também até mesmo pelas leituras que estamos fazendo no livro de Jeremias. E inclusive eu falei para os irmãos, é interessante, né? Que Deus decretava, né, sentenças, juízos sobre aquele povo que estava iníquo. E um povo justamente que se dizia povo do Senhor. E é interessante, né, a gente analisar que ele dizia que ia mandar, né, um rei ali levar eles, exilar eles, desterrar eles, tirar eles. Vamos falar no nosso linguajar hoje, né? Tirar das suas cidades e levar para outras como escravos, como servos. E isso como um ato punitivo pelas suas, né, iniquidades, pelas suas desobediências. Na verdade, o próprio povo que cavou essas consequências. Só que, porém, aos olhos de Deus, todo aquele que aceitasse essa correção seria o bem visto por ele. Até mesmo por isso que ele deu uma visão a Jeremias de 2 cestos de figos, né? E perguntou para Jeremias o que Jeremias via. E ele disse, figos, né? Os que são bons são realmente bons, mas os que são ruins são insuportáveis, diz Jeremias. E é exatamente assim que nós estamos no nosso meio. Deus mandando sempre nós ter o discernimento e olhar para ver, né, o que nós vimos. Por isso que eu me senti tocada em olhar esses vídeos, porque o que eu tenho visto é figos, e figos, a maioria deles, ruins, insuportáveis. Tanto que eu olhei esses vídeos, eu não cheguei a ir até o final, porque começa uma indignação dentro de mim, um repúdio contra tudo isso. E o mais triste é ver multidões seguindo eles. Multidões recebendo aquelas coisas que eles fazem como se fosse algo da parte de Deus. E olha só que triste deve ser isso para o coração de Deus, que isso não é de agora. Isso já é, desde lá do passado. Tanto que, né, foi preciso Deus agir sobre aquele povo. Mas o interessante foi analisar esse fato, que aqueles que eram os figos bons, são aqueles que reconheciam que realmente estavam sofrendo consequências, estavam sendo desterrados, despatriados, exilados da sua terra natal, por conta das suas próprias malignidades. E aqueles que aceitassem e fossem, né, passar por esse tempo lá na Babilônia, eram os figos bons. Que aí Deus ia aproveitar, vou usar minhas palavras aqui para vocês entenderem bem. Deus ia aproveitar esse tempo deles lá para fortalecer mais eles, para fazer com que eles nunca mais voltassem a cometer os mesmos erros. Porque daí eles iam saber que para toda ação contrária à palavra de Deus havia, né, uma reação, uma colheita também contrária da parte de Deus em relação a tudo que eles fizeram. Porque como que Papai do Céu vai deixar as pessoas seguirem as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, depois colherem consequências amargas e ele simplesmente não fazer nada em relação a isso? É preciso corrigir, é preciso, né, orientar. Então ele olhava para essas pessoas, né, como os figos bons. Era como se, né, supondo que eu estivesse lá naquela época e aceitasse, né, que através do rei Nabucodonosor eu fosse despatriada e eu fosse, né, e obedecesse sendo escrava, sendo serva lá, eu estaria praticamente admitindo que eu errei e estou merecendo aquele castigo. Mas Deus ia aproveitar todo esse tempo para me fortalecer, para fazer com que eu nunca mais errasse, nunca mais cometesse os mesmos erros, porque se ele me eximasse, se ele impedisse que eu fosse juntamente com os outros, o que eu ia aprender disso? Nada. Só que hoje, na nossa época, as pessoas fazem e acontecem, mas não querem ser despatriados. Fazem e acontecem, mas não querem serem exilados.
fazem e acontecem, mas não querem admitir que erraram. E acham que tem que passar por todas as coisas ilesos, porque eles se julgam santos, que não pecam, que não erram diante de Deus, o Todo-Poderoso. E olha só, né? E aí por isso, essas várias e várias pessoas, até lá no tempo de Jeremias, quando Deus ergueu Jeremias para falar com aquela gente, o que aconteceu? Nossa, quase crucificaram vivo Jeremias. Para todos eles, Jeremias que era o errado. Por quê? Porque eles não queriam ser confrontados com a palavra de Deus. Inclusive, alguns profetas lá no meio, né, ficaram contra Jeremias e falavam contra Jeremias, contra as coisas que Jeremias dizia da parte de Deus para aquele povo. Jeremias dizia: olha, vocês vão ser exilados, vocês vão ter correção. Vou usar aqui as minhas palavras porque não tem como dizer todo, né? Narrar tudo aquilo que Deus colocou na boca de Jeremias para ele falar com o povo. Mas era Deus falando através de Jeremias para aquele povo se arrepender, porque eles iam sofrer consequências, eles iam ser levados cativos para Babilônia, eles iam sofrer. Mas o que aconteceu? Aqueles outros profetas, falsos profetas, que não queriam ouvir aquilo, diziam que não. Depois de 2 anos eles vão voltar de lá, não vão sofrer muito não, Deus vai tirar, e Deus que está falando, eles falavam em nome de Deus. Vocês estão entendendo? Aqueles profetas daquela época, os falsos, né? Porque queriam viver as suas próprias vontades, contar os seus próprios sonhos, as suas próprias visões. O que eles faziam? Eles falavam contra aquilo que Jeremias estava falando. Quer dizer, eles não estavam contra Jeremias, eles estavam contra a palavra de Deus. E assim fazendo que o restante do povo se rebelasse contra Deus. Não era contra Jeremias. Deus estava apenas usando Jeremias como um vaso. Deus estava usando Jeremias apenas como um instrumento dele na terra. Só que os falsos profetas estavam colocando o povo todo contra Jeremias, porque eles não queriam ouvir correção. Eles não queriam se consertar. Eles queriam viver a palavra de Deus conforme as suas vontades. É diferente da nossa época? Não. Olha que triste para o coração de Deus que essas coisas vêm se arrastando por longos e longos e longos e longos anos. E o povo não aprende nunca. Infelizmente, é sempre a minoria que entende. Por isso que sempre são chamados dos remanescentes. E olha que agora, no ano de 2024, os remanescentes têm ficado cada vez em menor número. Isso dói no coração da gente. Isso dói no coração do papai. Porque o que tem desses falsos profetas ainda no nosso meio, gente, olha só, por isso que tem pessoas que dizem, mas essas coisas já aconteceram. Por isso que eu quero ler aqui para vocês os capítulos que Deus me direcionou e eu quero ler novamente para vocês. Porque isso aqui eu já fiz lives aos montes disso. Mas eu vejo a necessidade também, se Deus direcionou, é porque também, né, é da parte de Deus, não é só das minhas próprias vontades dizer isso para vocês. Mas até mesmo porque se eu tenho observado, não tem sido em vão que eu tenho sido observado essas coisas. Porque quando Deus inquieta, gente, é tão linda a palavra que até mesmo Jeremias se expressou assim, que ele tinha inquietação, que um fogo dele inquietava ele, a tal ponto que ele não conseguia não falar. Então mesmo, né, tendo falsos profetas, mesmo o povo ouvindo contra ele, ficando a favor desses falsos profetas, ele não conseguia parar. Porque a palavra, quando nos inquieta, não tem como nós nos calarmos. Então, assim como era Deus inquietando com o seu fogo de indignação dentro do coração de Jeremias, assim é com muitos de nós. Então, quando Deus direciona, não tem como simplesmente a gente dizer, não, eu não vou falar.
Nós temos que falar. E olha só, esses capítulos aqui que eu quero ler para vocês, vocês podem abrir a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 24. Porque, infelizmente, como eu falei para vocês, isso se arrasta já de longos anos. Só que, porém, as profecias que muitos daqueles homens, até lá do passado, eles não profetizaram só lá para aquele povo. Porque não era só lá aquele povo que precisava de correção. Se Deus deixou tudo isso registrado, é porque Ele já sabia também que o povo de hoje, dos tempos que viriam, também precisavam ser corrigidos. E é através da palavra dele e dos seus profetas que ainda tem no nosso meio. Infelizmente, em menor número estão os profetas do Senhor. Em bem menor número, muito menos daquilo que vocês imaginam. Por quê? Sabe por quê? Porque eles não querem mais se submeter. Eles não querem mais fazer as coisas da forma que tem que ser. Então eles começam às vezes a tentar imitar os que realmente são profetas do Senhor, ou, até mesmo falar pela carne ou através de espíritos enganadores. E desde aquela época era assim. Então Deus já usou homens lá daquela época que não era só para profetizar para aquele povo, mas é para nós também hoje. Então olha só, gente, aqui no livro de Mateus, apesar de eu ter falado de Jeremias, só que porém entra tempo e sai tempo, Deus levanta pessoas para nos alertar, para nos avisar. E mais uma vez eu repito, não era só para o povo da época em questão que estava sendo descrito aqui, mas também para nós, para mim e para você hoje. E em Mateus capítulo 24, eu quero ler para vocês até, na verdade, o 28, verso 28. E eu quero que vocês prestem atenção, por favor. Porque às vezes a gente realmente fica cansada de tanto ver e perplexa de ver a quantidade de pessoas sendo seduzidas, quer dizer, enganadas. Enganadas. E são pessoas que eles não falam no diabo, gente. Hello! Terra! Atenção! Eles não falam no diabo. Eles falam em Deus. Eles até fazem milagres e maravilhas. Se atentem nessas coisas. Se atentem. Porque o que tem de gente sendo enganadas, que até hoje, o irmão que está junto no grupo falou que o que mais apavora, assusta é ver multidões o seguindo. E realmente é o que nos apavora, de como que essas pessoas conseguem se deixar seduzir, se enganar. São cegos guiando outros cegos. Ambos vão cair no buraco. Tanto os falsos profetas quanto esses que acreditam neles. Então cuidado, gente. Porque são esses falsos profetas também que depois fazem morrer as esperanças de muitos. Porque eles fazem, acontecem, e só porque alguns ou outros ali, recebem esses milagres aí. Aí outros, como não recebem, já ficam tristes. Poxa, mas e por que eu não? Aí sabe para quem que eles viram as costas? Para Deus. Que não tem nada a ver com isso, que não chamou aqueles profetas, que não mandou aqueles profetas falarem nada, que não deu sonho nem visões a esses profetas, porque são profetas mentirosos, que contam os seus próprios sonhos, têm as suas próprias visões, até mesmo daquilo que você fala. Mas Deus não deu não, e eles se aproveitam disso, sabe por quê? Porque eles sabem que Deus ainda dá sonhos. Eles sabem que Deus ainda dá visões. Mas não a eles. Porque eles não querem se submeter à totalidade da palavra.
Aí eles já começam a inventar, ter sonhos e contar os seus próprios sonhos, as suas próprias visões e falar palavras mentirosas que não salvam, não curam e não transformam ninguém. Porque não tem como uma árvore boa dar frutos ruins, assim como uma árvore ruim não tem como dar frutos bons. Não tem, gente. E não sou eu que estou dizendo. Você sabe que isso está na palavra. Que pelos frutos deles nós os conheceremos. Mas e por que essa multidão de gente não está conhecendo? Por que essa multidão de gente não está vendo? Porque não tem como se enganar, gente. Não tem como, se você é um estudante da palavra diariamente, não tem como você ser enganado. Não, eles não te enganam mais. Se você tem o dom que se chama discernimento e que vem através também dos estudos da palavra, ninguém mais te engana. Você vai saber conhecer de longe. Até o cheiro dessa gente exala fétido diante das nossas narinas, quanto mais a de Deus. Então, olha só o que diz em Mateus, capítulo 23. Prestem atenção nesses versos. Aqui diz que Jesus prediz o final dos tempos. E é o que nós já estamos vivendo. Então, Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Jesus, entretanto, lhes observou: estáis vendo todas essas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. E isso que Jesus estava falando para os discípulos aconteceu. O templo foi destruído. É por isso que muitos dizem que isso já aconteceu, que essas coisas já aconteceram. Mas prestem atenção, porque isso não para por aí. Como eu disse para vocês, não era lá só aquele povo que precisava de correções. Não era só lá aquele povo que precisava ser salvo. Não. Porque até mesmo ia vir gerações futuras. E essas gerações futuras também precisavam de correção e também precisavam de transformação e salvação. Então não foi só para eles que Jesus falou. E olha só o que Jesus segue dizendo. Aqui tem um outro subtítulo que fala sobre o princípio das dores. E prestem atenção mais uma vez, ok? Porque contrariando alguns que dizem que a recém é o princípio das dores, eu digo que não. Olha quando que começou o princípio das dores. Prestem atenção. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram. Quer dizer, perguntaram. Porque quando Jesus falou isso, que com toda certeza vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, por serão tudo derrubada, ficou algo inquietando dentro dos discípulos, Eles ficaram, opa, mas quando será isso, O que vai acontecer? Quando é que vai ser? E só que aquilo, eu creio que foi tão instigante dentro deles que eles perguntaram para Jesus. Dize-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Na verdade, às vezes tem pessoas que discutem umas com as outras que alegam que isso é uma pergunta só. Porém, aqui a gente vê 3 perguntas, E qual o sinal, 2 perguntas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Aí que nós temos que prestar atenção. O que Jesus está falando eles que ia acontecer naquela época e nos tempos vindouros? Porque coisas que Jesus falou para eles para explicar o que ia acontecer naquela época, realmente aconteceu. E tem coisas que ele disse para nossa época que ainda não aconteceu, mas estão começando já a se acentuar. Porque aqui, no princípio, quando ele falou essas coisas para os discípulos, iria começar o princípio das dores. Por isso que ele disse, olha só. Então Jesus lhes revelou, cuidado que ninguém vos seduza.
Porque mais uma vez eu vou repetir, desde aquela época lá, mesmo antes de Jesus vir ao mundo, essas coisas aconteciam. Mas agora tem se acentuado cada vez mais, porque vocês hão de convir comigo que daquela época para cá, quantos mais milhões de pessoas nasceram? Morreram? Morreram. Mas quantas mais nasceram? A população se expandiu, cidades aumentaram. Realmente, né, o povo se estabeleceu em várias áreas desse mundo. Então, gente, olha só. Aqui o que fala, cuidado que ninguém vos seduza. Então agora essas coisas aumentaram cada vez mais. Lá já tinha, mas agora estão aumentando cada vez mais. Olha só, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando, eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E isso está falado aqui, segundo estudos, né, que a gente faz, extras também, tem pessoas que dizem que Jesus falou isso porque até mesmo naquela época lá surgiram pessoas dizendo, eu sou Jesus, eu sou o Messias. Apareceu? Apareceu, realmente apareceu. Até hoje, na nossa época, tem alguém que sempre diz isso, tem ou não tem? Já citei um deles, é esse chamado Henri Christ, que se intitula de Henri Christ. Já teve outro também, um modelo, acho que foi, que falou que é a reencarnação do Messias. Tem essas coisas? Tem, a gente sabe que tem. Mas é em menor número esses que dizem isso. Por quê? Porque a probabilidade das pessoas acreditarem neles é menor. É ou não é? Quem é que acreditou aí nesse Henri Christ? Poucas pessoas, né? Poucas. A maioria, né, tem ele como uma figura cômica, né? Acham até engraçado e brincam com essa coisa. Outros aí desse modelo, de repente, né? Alguns nem procurei saber a respeito disso, mas eu acredito que alguém deve ter acreditado nele, né? Mas também é menos as pessoas. Então é esse o cuidado que hoje eu chamo a atenção de vocês aqui. Porque o que Jesus falou aqui não é só em relação a isso. Apesar de saber que tem pessoas que às vezes fazem isso. Mas como é menor o número de pessoas que acreditam em quem fala isso, então, né, não seria bem exatamente isso que Jesus estava nos dizendo também. Mas quando uma pessoa prega em nome de Deus e diz, né, é Deus quem está falando, Deus que está me usando, eu sou o Senhor dos Exércitos, eu sou Jesus, falando, entregando mensagem para vocês, são falsos profetas. Anticristo são pessoas que estão se intitulando, que estão ali em nome de Jesus. Porque ele falou, olha só, e pois muitos são os que virão em meu nome. Não é só dizendo eu sou o Cristo, mas em nome de Cristo. Dizendo que são profetas, dizendo que são líderes religiosos, dizendo que são missionários, dizendo que são até mesmo pastoras. Porque hoje em dia, se tu dá Deus me perdoe por eu usar essa expressão, mas se tu dá um chute numa macega, sai mais de 30 pastores, sem falar das pastoras. Sendo que na palavra doa a quem doer, mas na palavra não existe respaldo bíblico para pastorado feminino. Então, muito cuidado vocês que saem nas redes sociais ainda usando esses termos. Muito cuidado, porque eu tenho cuidado até com quem eu chamo de pastor. Até com quem eu chamo, eu tomo cuidado. Porque na palavra diz que a ninguém chamarás de pai, a ninguém chamará de mestre, a não ser só um, aquele que é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia. Esse sim é digno. Agora, nenhum homem, apesar de que a palavra também diz, dê a honra a quem tem honra. Mas vamos honrar da maneira certa. Não nos puxa-saquismos, ou intitulando qualquer um e qualquer uma de coisas que Deus não os deu, nem os designou.
Porque são exatamente essas pessoas que estão seduzindo vocês em nome de Jesus. E vocês não estão percebendo. Não estão percebendo. E no dia da ira do Senhor, tanto esses que estão fazendo isso, quanto aqueles que estão recebendo isso como da parte de Deus, vão sofrer o castigo. Porque desde a época de Jeremias, Deus levantava homens e mulheres para alertar. E as pessoas não quiseram ouvir. Então todos eles acabaram pagando o preço. Então cuidado, não se deixam ser seduzidos. Porque mais uma vez eu vou repetir, eles não vão vir para vocês com chifre, com cauda, não. Eles não vão vir falando no capeta, no capiroto, em Satanás, em Lúcifer, no diabo. Não. Eles vão vir em nome de Cristo. Jesus disse daqui, ó, vamos ler mais uma vez. Pois muito, cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome. Em meu nome. Cuidado. Proclamando eu sou o Cristo. E desencaminharão muitas pessoas. E mais uma vez eu repito, não é só eles dizendo eu sou Jesus, eu sou o Cristo. Não, é quando eles estão falando no nome deles. Falando coisas que Deus não mandou eles falar. Revelando coisas que Deus não revelou a eles. Cuidado. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia não vos desespereis. Porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Jesus falando para quem? Lá para os discípulos. Lá para os discípulos, que eles ainda iam ouvir. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. E é isso que as pessoas estão confundindo. Porque eles pensam que Jesus está falando essas profecias aqui para nós agora. Jesus estava começando a falar lá para os discípulos. E tudo que Jesus falou, guerras, fomes, terremotos em vários lugares, isso começou a acontecer lá para eles. Se vocês forem procurar, estudar, vocês verão que aconteceram essas coisas lá para eles. Só o que Jesus disse para eles? Mas ainda não é o fim. E depois o que falou no verso 8? Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de parto. O que começou eles lá a ver, os discípulos, foram as primeiras dores de parto. Agora nós já estamos na reta final. A mulher está quase dando à luz. E é isso que as pessoas não estão se detendo. Elas estão falando umas às outras, não, é recém as primeiras dores de parto, não, ainda vai muito longe isso. Cuidado, cuidado. Que assim como Jesus pode voltar a qualquer momento, também a nossa partida. Por isso nós não devemos brincar e nem discutir acerca dessas coisas. Nós temos que estar todos os dias preparados e não deixar que ninguém nos seduza, não deixar que ninguém nos engane. Então eles vos entregarão, olha só o que Jesus falou para os discípulos. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. Os discípulos foram ou não foram? Foram. Até mesmo Paulo foi decapitado, foi morto, né? Foi jogado na prisão. Vários deles, eu acredito que todos eles passaram pelas prisões e tiveram mortes, segundo, né, a cultura deles lá, eles sofreram mortes horríveis. Até mesmo, né, tem uns profetas aí que todos dizem que foi cerrado no meio, segundo a cultura deles lá, que a cultura, quando a gente fala, é que às vezes não está na Bíblia.
mas são histórias, fatos contados de pai para filho e vão passando de geração esses relatos. Então, olha só, foram entregados para serem afligidos e condenados à morte? Foram, tá aqui. Apesar de às vezes não ter detalhamento de todos eles, mas a gente sabe que de boa coisa não foi. Porque para pregar a palavra de Deus e enfrentar essa multidão que são seduzidos pelos falsos profetas, é tremendo, irmãos. Não é fácil. Não é fácil, eles caem em cima da gente. Agora mesmo, esses dias, teve uma que me debochou. Tinha um pai, né, que pegou e lançou aí uns negócios, umas canções sátiras, satirizando tudo que é da igreja, né? A gente sabe que lá dentro tem pessoas fofoqueiras, tem pessoas, né, intrigueiras e coisa e tal, mas não é por isso que a gente vai sair nas redes sociais brincando com esse negócio, brincando com essas coisas. E quando eu falei embaixo, né, porque teve um irmão que falou contra isso, que a gente não se brinca com isso, né, que o evangelho é sério, né, e eu coloquei que concordo com ele, que esses aí são os chamados escarnecedores, que querem a fama a qualquer custo e aí começam a brincar, zombar das coisas de Deus. Aí teve uma embaixo que me debochou, ainda marcou bem o meu nome, né? Marta Balsi Poti Poti. Gente, sério, me deu vontade de dizer isso? Vai brincando. Vai brincando com as coisas sagradas. Vai brincando com as coisas de Deus. Vai brincando com a tua salvação. Para ver aonde que vai parar. Porque são exatamente essas pessoas em questão que não estão pautadas no Evangelho de Cristo, que estão servindo a Deus e a Mamon, a Deus e ao dinheiro, aí que são esses que estão seduzindo essas multidões. E aí eles vêm para cima da gente. Quando a gente confronta eles com a verdade, eles não aceitam. Assim como não aceitaram as correções que Deus fazia através da boca de Jeremias. Mas não é por conta disso que vamos parar. Eu, pelo menos, não. Eu, pelo menos, eu digo, quando eu coloquei a mão no arado, eu disse, Senhor, agora eu não largo. A menos que o Senhor me diga, aqui tua missão acabou. E me retirar da face da terra. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou pregar esse evangelho que me curou, que me libertou, que me transformou. Mas a liberdade que esse evangelho causou na minha vida, eu não dou ocasiões para dar lugar às vontades da carne. Porque eu crucifiquei o meu velho eu juntamente com Cristo. E é assim que não só eu, mas vocês também têm que fazer. E terem a salvação, a vida de vocês como algo sério. E não mais banalizarem como esses que estão seduzindo multidões estão fazendo. E essas multidões se deixando ser seduzidas. Sendo que a palavra de Deus nos adverte sobre essas coisas. Olha só. E sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Aconteceu com os discípulos do passado? Aconteceu. Eles foram odiados. Eles foram perseguidos. Eles foram maltratados. Eles foram jogados em prisões. Eles foram levados em sinétrios para se justificarem daquilo que eles estavam fazendo, sendo que eles estavam falando a verdade. E é assim que nós estamos passando por esses momentos também. Não só eles, porque lá o que eles começaram a passar era o princípio das dores. Só que agora nós estamos na reta final. E estamos sofrendo, passando por tudo isso. Porque ver essa multidão de gente sendo perdida, seduzida, isso dói dentro do coração da gente. A gente sofre. Olha só. E sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Porque experimenta também, né? Agora vocês, como eu faço às vezes, né? Quando eu sou tocada, às vezes eu não entro em discussões desnecessárias, porque a palavra também nos ensina isso. Mas às vezes eu me sinto tocada em responder. Assim como às vezes eu me sinto tocada em me calar. Porque a gente tem que saber também a hora de falar e a hora de calar. E quando eu coloco, né, quando eu sinto, quando eu sou tocada em responder nessas postagens, e quando vem aquele monte, parece um enxame da abelha em cima da gente, eu vejo, meu Deus. Aí eu consigo entender o que esses profetas no passado passaram. Que não foi fácil. Não foi fácil. E isso que agora, no nosso meio, muitos de nós,
ainda não foram jogados nas prisões. Mas e naquela época, Jeremias foi jogado dentro do poço. Até há poucos dias, para fazer com que a palavra entre mais na minha mente, eu assisti o filme de Jeremias. Eu olhava e dizia, meu Deus, o que esse homem passou? As humilhações. Deus mandou ele fazer um jugo e colocar no pescoço para exemplificar tudo aquilo que o povo ia passar. E aí outro lá apareceu na cena desse filme, esse outro falso profeta, chamado Ananias, pegou e quebrou aquilo de cima de Jeremias, praticamente batendo, humilhando Jeremias na frente dos outros, e dizendo que não, que Deus ia libertar, que Deus estava falando através dele, e que ia libertar o povo, que o povo não ia ficar 2 anos oprimido. E é exatamente assim que está eu e muitos no nosso meio, como Jeremias a esse povo, dizendo, alertando, falando, mas as pessoas não querem ouvir. E aí se levantam esses outros falsos aí, revelando, falando e acontecendo. E eu acho interessante que pedem até dinheiro. Me dá um valor X aí para mim fazer uma oração. Aí todo mundo vai lá e deposita. Agora, experimenta alguém depositar, fazer um pix para alguém que realmente está levando o evangelho. Experimenta para ver se realmente um profeta tem o combustível aí do seu carro, abastecido, o tanque aí para evangelizar. Não. Sofrem os coitados. Às vezes tem que sair de bicicleta, de a pé, porque não tem condições. Por quê? Porque esse bando de gente e essas multidões de gente aí estão financiando esses mercenários. E aí para os verdadeiros profetas, verdadeiros homens e mulheres de Deus, aí não ajudam. Porque o que eles gostam mais de ouvir é esses que saciam os comichões dos seus ouvidos. Essas fábulas, mitos de que tudo vai melhorar, que o povo não vai ser escravizado, que vai ter prosperidade, que vai ter isso, que vai ter aquilo. Mas se as pessoas fazem e acontecem a sua própria maneira, as suas próprias vontades, não tem como não vir consequências ruins. Experimente plantar a boa semente para vocês verem. Vocês podem até plantar chorando, mas depois vocês voltarão com os feixes, jubilando, cantando, porque foi assim que aconteceu com o povo que foi exilado, que aceitou a correção e aproveitou esse tempo lá que estavam sofrendo para serem dependentes realmente do Senhor, para voltarem a face e não mais as costas para o Senhor. Então quer dizer que eles estavam lá chorando, porque muitas das vezes os carrascos batiam neles e ainda mandavam eles cantar. Cantem, cantem. E eles diziam, mas como vamos cantar? Se estamos sofrendo, estamos longe. Tem salmos até referente a isso. Mas depois, quando eles passaram por esse tempo de conserto, o que aconteceu? Eles voltaram cantando, porque Deus trouxe eles de volta de lá. Então, assim as promessas de Deus, por mais que eu e você plantemos coisas ruins, até mesmo no nosso passado, não há como Ele nos livrar de consequências. Mas por conta dessas consequências que muitas vezes vocês estão, arrancando, dores, sofrimentos, lágrimas, não se deixem seduzir. Não se deixe enganar por esses Ananias nos nossos meios, profetizando coisas boas. Sendo que vocês têm que passar por um tempo de regeneração, transformação. E é no meio das lágrimas que há a verdadeira conversão. A verdadeira conversão é no meio de lágrimas. É no meio de sofrimento. Porque é aí que a pessoa aprende a ser dependente de Deus. E não dependente dos seres humanos, mas unicamente de Deus e daqueles a quem Ele enviar. Porque daí a pessoa já vai ter o discernimento de quem está agindo por Deus ou na carne ou através de espíritos enganadores.
Voltem-se a face para Deus e não as costas, assim diz o Senhor. Não façam como esse povo fez no passado, que muitos não quiseram se curvar, não quiseram admitir os seus erros, não quiseram colher aquilo que plantaram, acharam que eram santos demais para que isso acontecesse com eles. E o que Deus enviou no meio deles, desses que rejeitaram a correção? Deus enviou mais fome, peste ainda a eles. A coisa ficou ainda pior. Vocês estão me entendendo? Aqueles que não aceitaram correção, a coisa ainda piorou. Prestem atenção nessas palavras, porque já chega desses falsos profetas, desses mentirosos no nosso meio e vocês aceitando. É preciso correção, conversão de vida, transformação de vida. Porque não adianta vocês só professarem, dizerem que amam a Deus da boca para fora. Mas tem pessoas que estão deixando escancarados na sua forma de agir, pensar, falar. Então cuidado, gente. Eu mesmo já cansei de ver pessoas. Ninguém me contou, eu vi, eu ouvi. Pessoas que iam se direcionando para a igreja falando mal dos outros. E aí depois lá na igreja era ratatá e reteté. Não se enganem com esse falar em línguas estranhas que muitos estão aí nas redes sociais e até mesmo em cima dos púlpitos. Não se engane. Esse ser que muitos chamam Satanás, diabo, capiroto, Lúcifer, esse ser, ele era um anjo. Ele também fala línguas estranhas. Cuidado, cuidado. Ele é astuto, ele sabe enganar. Então tem pessoas que às vezes eu vejo até mesmo em lives, nas redes sociais, em cima dos púlpitos, que chega a me arrepiar. Por quê, Marta? Porque eu sei que não é a língua, o dom dado por Deus. Não é. Muitos até na carne. Só repetem aquilo que uma vez já falaram, repetem. Ou até escutam de outros. E aquilo fica tanto na mente que eles começam também a repetir. Na carne. Não é de Deus. E outros ainda, que é pior, que falam por Satanás. Porque é Satanás ali falando através deles. Cuidado. Ai, Marta, como é que eu vou saber? Discernimento. Ai, mas como que eu tenho? Buscai. Aquele que busca, aquele que bate. Só que ninguém quer fazer isso. Dá trabalho. Exige esforço. É fácil? Não. Não é. Mais uma vez eu digo aqui, todos os dias eu venho para minha sala. Todos os dias eu leio a Escritura. O tempo inteiro. Quando eu estou acordada, eu estou só pregando. Eu estou só falando de Deus para mim mesmo. Tanto que ontem a minha filha disse, a mãe está que nem o Bisa. Só que ela achou que eu estivesse olhando televisão. Eu estava sentada, a televisão ligada e eu fazendo o meu crochê. Mas a minha mente estava pregando. E eu não sei, até agora eu não sei se foi o meu filho ou o meu esposo que falou comigo e eu não ouvi. Porque eu estava pregando para mim mesma. E ela disse, a mãe tá que nem o Bisa. Quando está concentrado na televisão, não presta atenção na gente. Mas eu não estava concentrada na televisão. Porque às vezes pode estar até o maior barulho ao redor de mim. Crianças gritando, pessoas falando. Mas eu estou pregando.
Ou se eu estou olhando para alguém, pode ter certeza que alguma coisa eu observei e Deus me direcionou através da palavra e eu estou ali pregando para mim mesma. Ou até mesmo esperando a hora de pregar aquilo que está vindo na minha mente para aquela pessoa ou fazer live. É assim que é a minha vida. E eu sei que mesmo fazendo essas coisas, não é fácil você ganhar um dom. Não é fácil o Espírito Santo te dar esse dom. Marta, mas tu diz para buscar. Pois é, mas a palavra também diz que ele dá conforme ele quer. É. E nós temos que entender. Agora, se você olhar, ligar a televisão, se você colocar nas redes sociais essas coisas, todo mundo fala línguas estranhas. Todo mundo profetiza. Todo mundo faz revelações. Tá ou não tá assim? É. Mas observem para vocês verem. Comecem a estudar as escrituras e observar mais para vocês verem. E hoje também eu sei por que muitas vezes o Espírito Santo retém alguns dons. Ele quer dar, mas retém. Ah, por que, Marta? Por que, irmã Marta? Por que isso? Porque não é a questão, não é eu que não esteja preparada. A questão não é muitas vezes você que não esteja buscando, mas é as pessoas que não merecem ouvir algo da parte de Deus. É interessante, vamos mais uma vez voltar para Jeremias, que Jeremias, às vezes, quando Deus falava com ele, apesar de que às vezes tem coisas que não está tudo explícito ali, mas quando a gente para conjecturar, para a gente se colocar no lugar de Jeremias, eu penso sim, que muitas das vezes ele pensou, né? Mas Senhor, meu Deus, mas né, eu vou orar, eu vou clamar para que o Senhor não mande tudo isso para o povo. Coitados, tem gente ali que não merece. E o que Jesus, Jesus, né? Porque Jesus é a palavra de Deus. O que Deus dizia para ele? Não interceda por esse povo. Não ore por esse povo. Quer dizer, só fala isso que eu te mandei. Sinais, maravilhas, cura, prodígios, outros dons, só fala isso que eu te mandei. Por quê? A gente não merecia. Não merecia. E tinha outras que estariam tão, como eu disse para vocês, esses falsos profetas daquela época, prestem atenção. Eles às vezes copiavam, roubavam as palavras uns dos outros. E diziam, ai, Deus mandou eu falar tal coisa. Mentira. Deus mandou Jeremias, não tu. Tu nunca falei. Mentiroso. Então era assim que Deus dizia. Porque se eu revelar, se eu fizer mais coisas, eles também vão atribuir que é eles. E aí o que vai acontecer? O povo vai se voltar para ti, Jeremias, para mim? Não. Vai se voltar para eles lá e vai continuar nos erros. Então, gente, tem coisas que Deus não nos dá, está retendo por conta da maldade, da iniquidade do povo que tem aumentado assustadoramente. E essa gente não está preparada para ver sinais e maravilhas da parte do Senhor. Jesus uma vez disse, até mesmo para os fariseus que perguntaram para ele, que sinal ele ia fazer para mostrar que ele era Jesus. Ele disse que não iam ver sinal nenhum, a não ser, né, o de Jonas. Então é assim, exatamente assim, muitas vezes que Deus me fala em relação a isso. Que por isso que muitas vezes a gente busca. Às vezes, eu já falei com Deus, irmãos. Eu já falei. Eu disse, Senhor, meu Deus, mas como assim? Parece que para o Senhor a gente tem que fazer tudo errado para poder profetizar. A gente tem que fazer tudo errado para poder revelar. Como é que eu não consigo isso? Eu que estou tentando viver a sua palavra, eu não consigo isso. E aí Deus vem através da sua santa palavra e diz, ei, Marta, esse povo não merece ouvir a minha voz. Se detenha apenas de falar aquilo que eu te digo. Fala aquilo que eu te digo. Mas não interceda por esse povo, não ore por esse povo, porque eu não vou ouvir as tuas orações.
Porque esse povo está muito endurecido. Esse povo ainda precisa passar por muitas coisas. Esse povo, não adianta se ver sinal, eles vão atribuir a deuses estranhos. Esse povo, se eles vê curas e milagres, eles vão agradecer a outros deuses, a outros ídolos. Porque o coração desse povo está assim. E aí se aproveitam, vão se aproveitar ainda mais de crescer em maior número ainda esses falsos profetas para enganar o meu povo. Porque aí eles vão roubar as palavras de vocês. Eles vão também fazer essas coisas e atribuir ao meu nome e vão fazer ainda mais essas pessoas se voltarem ao engano, ao invés de se voltarem para a minha palavra. E é a minha palavra que tem que bastar a esse povo. Porque assim como eu falei a Paulo, a minha graça te basta. Assim a minha graça tem que bastar a esse povo. Mas eles falam que é a minha graça que salva. Mas a minha graça não tem bastado para eles. A minha graça não tem bastado mais. Fala a esse povo somente aquilo que eu te mandar. E se eles querem ter sinal, eles terão apenas o sinal de Jonas. O sinal de Jonas. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. E este evangelho, irmãos, do reino, que está sendo pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, já está sendo pregado. E é aquele evangelho que vocês têm virado as costas. Porque vocês querem a cura imediata. Vocês querem a cura para suas doenças. Vocês querem a libertação das dependências químicas de vocês. Mas vocês não querem a verdadeira transformação de vida. Vocês não querem se voltar realmente a face de vocês para esse Deus. Então, por isso que vocês têm que estar preparados para as coisas que estão por vir. Porque assim como aquele povo no tempo de Jeremias não aceitou as correções, e quando veio realmente que Deus enviou aquele rei para exercer juízo sobre aquele povo e levar eles cativos, muitos deles rejeitaram. Assim como muitos de nós têm rejeitado. Então as coisas pioraram para aqueles que rejeitaram. A coisa piorou. Porque aí, além deles terem que enfrentarem toda aquela perseguição, toda aquela luta em si na própria terra deles, eles ainda tiveram que enfrentar pestilência, fome, guerras. Aquilo que estava pior ainda piorou. Então cuidado com isso. Como eu disse para vocês, eu vou ler até o 28, porque eu não posso fugir daquilo que Deus manda falar. E assim, quando virdes a profanação horrível de qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, ao ler o profeta, entendereis isso. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo não volte para pegar sua túnica.
Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem no sábado. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora. Nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas e apresentarão grandes milagres e prodígios, para que, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vede que eu o preanunciei a vós. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa. Não acrediteis, pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se reunirão os abutres. E o que eu quero explicar para você sobre isso é que muitas pessoas, às vezes, se detêm em tantas questões e esquecem de propagar o verdadeiro evangelho. Porque às vezes, até mesmo nas redes sociais, quando Deus levanta homens, mulheres, independente da idade, para falar esse evangelho, às vezes até mesmo aquele que não fala nada começa a falar, contrariar as pessoas que estão falando. E não se dão conta que também estão sendo usados pelo inimigo. Porque o que eles falam geralmente? Ah, mas isso é lá para os judeus. Ah, isso já aconteceu. Não, isso aí é para quem acredita na tribulação. Ah, não, nós vamos ser, nós somos pós-tribulacionistas. Não, nós somos os pré. Não, eu acredito que nós vamos ser arrebatados no meio. E aí começam aquelas discussões desnecessárias acerca dessas coisas. E aí o verdadeiro evangelho, aquilo que causa a transformação, a libertação, aí eles não falam. Aí já começa os cristãos tudo brigar entre si, para querer mostrar, provar quem sabe mais, quem estudou mais. E aí começam a brigar nessas questões que não edifica nada nem ninguém. O que eu penso, o que eu falo sobre isso? Que independente, gente, independente se você acredita que nós vamos ser arrebatados antes da tribulação, no meio ou depois, independente de qualquer coisa, nós temos que estar preparados. Porque não é só a questão da vinda do Senhor, mas também a nossa partida. Ninguém sabe quando Deus bateu o martelo. Ninguém sabe. Somente Ele que está lá, ninguém, porque nós não somos donos de nós mesmos. Muitos agem como se fossem donos de si. É ou não é? Cheios de si, mas vazios de Deus. Aí acham, não, depois lá, quando eu ouvir o som da trombeta, eu me preparo. É? Não vai dar tempo não, meu amor. Porque independente, se você acredita que nós vamos ser arrebatados antes, no meio ou depois, na grande tribulação, independente disso. A palavra diz, da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Não vai dar tempo. O tempo é agora. O tempo é hoje. O tempo que Deus nos dá se chama hoje. É hoje o dia de transformação. É hoje o dia de conserto. É hoje um dia de uma verdadeira aliança. Uma verdadeira, tá? E eu estou fazendo assim com a minha aliança, por quê? Vocês estão vendo essa aliança no meu dedo? Essa aliança aqui, até mesmo aqui dentro dessa aliança, está escrito Brilmar, que é o nome do meu esposo.
Mas não iria adiantar eu ter essa aliança no meu dedo com o nome dele escrito por dentro se eu não fosse fiel a ele. Não ia adiantar. Não ia. Porque a verdadeira aliança não é essa aqui. Essa aqui é apenas um simbolismo. Essa aliança é um símbolo da minha união com meu esposo. Mas a verdadeira aliança que eu fiz com meu esposo está aqui e aqui. E na prática diária da minha fidelidade para com ele. O que eu quero dizer com isso? Que muitos estão batendo no peito só porque são batizados nas águas. Isso é um simbolismo que todo aquele que é salvo deseja. E a palavra diz: aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Quer dizer, você pode ser até batizado, mas se você não crê, cumprindo na totalidade, já está condenado. É como você estivesse usando uma aliança, mas aqui dentro você não ter a aliança com Deus, não cumprindo na fidelidade, na vida diária essa palavra. A palavra chama de adúlteros. E os adúlteros não entram no reino dos céus. Então, se convertam verdadeiramente enquanto é tempo. Estão passando por momentos ruins, angustiantes, batalhas, aflições de todos os lados? A palavra de cura é essa aqui. A palavra que transforma é essa aqui. Ah, Marta, mas eu estou passando por uma cura no meu corpo. A cura é essa aqui. A palavra de Deus, que é Jesus Cristo. E a palavra diz assim, ó, que os sinais seguirão aos que creem. Creem no quê? Na palavra que seria pregada pelos discípulos. Então, quando eu prego para vocês, e vocês acreditam, vocês creem na palavra, para assim colocá-la em prática, a palavra diz: os sinais seguirão os que creem. Em meu nome, expulsarão os demônios, né? Ficará livre de muitas coisas. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Falarão novas línguas. Agora, é isso que vocês têm visto nas redes sociais em maior número? É? Pense nisso. Porque realmente o verdadeiro evangelho, aquele que traz a cura, libertação e transformação, as pessoas não querem. É isso que Deus tem me mostrado. Digamos que cerca de 1.000 pessoas, vamos colocar um número bem baixo, de 1.000 pessoas. De 1.000 pessoas, 2 só aceitam esse evangelho. Isso quando não é só uma. De 1.000. Então vocês imaginam de 1 milhão. Então, observem mais as coisas para vocês verem. Observem o que tem acontecido para vocês verem. Eu sempre peço perdão, gente. Eu peço perdão para Deus sempre. Eu sempre, às vezes, eu não tenho como não falar, porque cada vez que eu oro para Deus, eu digo: Senhor, eu preciso fazer para o Senhor a oração do publicano. Porque quanto mais eu leio as Escrituras, quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais essa palavra me revela quem é Deus, mais eu me sinto uma miserável. Mais eu me sinto uma pecadora. Porque Ele é santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele é tão santo. E às vezes eu me indigno, fico perplexa de ver as pessoas quererem profetizar, revelar, curar no nome dEle, sendo que não tem as suas vidas transformadas. Não dão exemplo nenhum para nada, nem ninguém. São os verdadeiros que seduzem. E
as pessoas... É interessante que, como eu disse para vocês, às vezes a gente dá um chute numa macega, sai uns 1000 pastor dali, 1000 pastora, e dói no coração da gente quando Deus diz, vai lá, olha o que os demais pensam a respeito disso. E eu fico dizendo, ai Senhor, eu quero ver as pessoas dizendo que não é de Deus. Eu quero ver as pessoas sentindo que não é de ti. E aí quando eu vou lá olhar, a maioria está dizendo glória a Deus. A maioria dizendo, meu pastor, essa é minha pastora. E aquele ser ali não tem nada de Deus. E antes que digam, está julgando pela aparência. Mas a Bíblia me ensinou que eu sou uma miserável. A palavra me ensinou que realmente é pela graça de Deus que somos salvos. E muitos estão brincando com essa graça, se exaltando a si mesmo. Essa palavra me ensinou que o povo, quando queria humilhar-se diante de Deus, eles se esvaziavam de si mesmos. A palavra diz que eles choravam, que eles se rasgavam, que eles tiravam os seus adornos e seus trajes que eles eram acostumados a usar, eles retiravam em forma de humilhação, para mostrar que realmente eles poderiam ter qualquer coisa na vida, mas se eles não tivessem a presença de Deus, eles não teriam nada. Que nada daquelas coisas iam adiantar para eles se eles não tivessem Deus, a graça de Deus sobre eles. Mas o que mais hoje as pessoas querem é se mostrar, competir. Quem é mais bonita, quem tem a unha maior, quem tem mais adornos, quem é mais reconhecida pela sua firmeza de pele, disso e daquilo. Isso é humilhação. Isso é dependência do Senhor. E eu não falo aqui de cuidados essenciais que nós seres humanos devemos ter. Eu estou falando da escravidão que está virando o ser humano nessas coisas. Então a palavra me ensinou que eu tenho que humilhar-me a mim mesmo, que eu tenho que renunciar a muitas coisas, negar-se a si mesmo, negar-se a si mesmo. O que é negar, gente? Não é eu dizer, eu me nego como Marta Balsi. Não, não é isso. Isso aí qualquer um faz. Agora, negar-se, parar de usar certas coisas, fazer certas coisas, parar de ir em certos lugares, para não ser tropeço e nem escândalo para ninguém. Ah, isso ninguém quer. Porque a palavra diz aqui, olha só. Por conta do aumento, a multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Quer dizer, elas não vão estar nem aí uns com os outros. Eu vou botar, eu vou ser assim, eu vou fazer, eu vou ir nesses lugares, eu vou fazer e acontecer. Não estou nem aí com meu irmão. O amor esfriou. O amor esfriou. E se esquecem que o apóstolo Paulo disse, né? Que eles, né? Neles imperava a morte, para que em vocês haja vida. O que isso significa? Que muitas coisas, apesar de a consciência do apóstolo Paulo não acusar, de aquilo não ser pecado diante dos olhos de Deus, mas o apóstolo Paulo renunciou, ele negou, ele não quis, ele morreu por essas coisas, para que naqueles mais fracos, naquelas pessoas que estavam olhando para eles, tivesse vida. E quantas dessas pessoas aí nas redes sociais estão fazendo isso? Quantas delas? Ninguém quer fazer. Ao contrário,
Ao contrário. E por quê? Seduzindo a muitos aí só por conta do mamão. Servindo a Deus e ao dinheiro. Só que a palavra diz que vai acabar se dedicando mais a um do que ao outro. E aí acabam se afastando desse Deus. Se afastando e afastando multidões e multidões desse Deus. E é por isso que já no nosso meio já estão muitas pessoas desacreditadas de Deus. Por conta desses falsos profetas, dessas pessoas aí que saem nas redes sociais visando apenas o dinheiro. Tem outros que já estão decepcionados com Deus. Aí é Deus que não tem culpa de nada, que acaba sendo o culpado de todas as coisas na visão dessas pessoas. Mas hoje eu quero dizer uma palavra aqui para você. Deus ainda levanta homens e mulheres independente de idade. E por que eu digo isso? Porque Deus também levanta crianças para falar conosco. Quando o adulto não quer falar, Deus levanta o menor da casa para falar. E não só no sentido espiritual, mas também no da idade. Para envergonhar aqueles que se julgam. Ai, mas eu sou isso, eu tô aqui no púlpito. Aí Deus levanta o pequenininho lá para te falar. Para até mesmo te dar um olhar profundo, que mexe na alma da gente quando uma criança olha firmemente nos olhos da gente. Então Deus está levantando homens, levanta homens e mulheres ainda independente da idade. Mas basta você crer nessas pessoas e não virar mais as costas para essas pessoas, como multidões estão fazendo. E se voltando para esses aqui, enquanto que outros estão brigando entre si de quem sabe mais. Brigando acerca dessas coisas, se vai ser antes, se vai ser durante ou se vai ser depois. E se esquecem de preparar as pessoas, independente se for antes, se for durante ou se for depois. Até mesmo porque tem a morte. E nós devemos preparar as pessoas falando o que está aqui. E se nós falarmos isso que está aqui, sem omitirmos nada daquilo que está aqui ou do que nos foi revelado, porque a palavra diz, né, que ora falamos e ora profetizamos. Então Deus nos revela coisas e a gente tem que falar, porque foi exatamente isso que ele disse lá naquela época para aquela gente. Olha só. É como se ele dissesse assim, ó gente, assim como no meio de vocês tem falsos profetas pregando mentiras, dizendo em meu nome coisas que eu não mandei falar, falando os seus próprios sonhos que eu não dei para eles, mas também tem os verdadeiros. E o que ele disse para os verdadeiros? Vocês, profetas, que têm sonhos e visões, contem. Falem, não escondam mais, porque para muitos, sim, Deus tem dado sonhos e visões, mas as pessoas têm escondido, se omitido por vergonha do que o homem vai dizer, do que o homem vai falar. Mas Deus está te mandando hoje falar tudo aquilo que Ele te revelar, que Ele te mostrar através de sonhos e visões. Conte. O profeta que tem sonho, conte. O profeta que tem visão, fale. E aquele que tiver a minha palavra, pregue a minha palavra. Pregue a minha palavra. Porque se vocês não falarem, se vocês não pregarem, se vocês não revelarem aquilo que eu mostro, Deus levanta outros. Mas Ele nunca vai deixar de falar. Nunca. E esses aí que falam no nome dEle, mas não tem eles, Deus vai ter um tete bem de perto. Vai. Muitas coisas vão começar a vir à tona. Já começaram. E tantas outras vão vir.
Mas eu vou repetir a palavra do soberano, que não foi só para os discípulos daquela época, mas quando eu e você também praticamos o que está aqui, nós também somos discípulos do Senhor. E olha o que ele nos diz hoje: não vos assusteis. É necessário que essas coisas aconteçam. E por que é necessário? Porque é através desse juízo que vem sobre os que estão na iniquidade e sobre aqueles que estão compactuando com isso, porque às vezes muitas pessoas até não fazem o que muitos fazem, mas estão cegos, surdos e mudos em relação a isso. Em outras palavras, estão compactuando. Esses também Deus vai ter um tete aí. Então, cuidado. É preciso que essas coisas aconteçam com eles. Ah, mas por que, irmãs? Pobrezinhos, pobrezinhos. Pobrezinhos? Pobrezinhos é se eles morrerem sem salvação. Mas enquanto eles estiverem em vida, deixa que papai corrija. É pro bem deles? É pro bem deles. Porque apesar de saber que alguns ainda continuam endurecidos, mas tem uns que se voltam para eles através disso. Então deixa que as coisas aconteçam. A nossa oração hoje, contrariando muitos aí, a nossa oração tem que ser a favor dos santos na terra. Que Deus use com poder, autoridade, ousadia, que confronte tudo isso para que livre essas pessoas das mãos desses que os seduzem. Para que arranque de dentro deles com essa verdadeira palavra, essas vãs filosofias que eles têm aí. Que esses aí estão levando eles. E aí trazer essa gente com pensamento escravos a Cristo, nessa palavra aqui. Porque se está precisando de cura, a palavra é cura. Está precisando de libertação, a palavra liberta. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos trocar o Filho? Vamos? E se a palavra vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas aquele que é livre pela palavra, liberto pela palavra, ele não volta a ser escravizado por mais nada e nem ninguém. Essa pessoa passa a ter discernimento das coisas, o que agrada e o que não agrada a Deus. Porque ele vai querer cada dia mais conhecer esse verdadeiro Deus para nunca mais ficar na prática do pecado, porque a palavra nos diz que aquele que é salvo, aquele que é crente, aquele que é fiel mesmo, ele não vive na prática do pecado. Não vive mais. Então, aqui está a cura a qual você necessita. Porque eu poderia até mesmo ter começado, eu aqui, a Marta, eu poderia ter ligado essa câmera e ter começado essa live para vocês fazendo uma oração. E dizendo, receba a cura em nome de Jesus, receba a libertação, a transformação e amém. Poderia? Eu poderia. Mas eu não faço isso porque essa não foi a convocação. A convocação foi ir por todo mundo e pregar o meu evangelho. Então é isso que eu faço. Aí depois, no final, eu oro. Porque a palavra diz, e esses sinais seguirão os que creem. Então, os sinais só vão acompanhar aqueles que creem. Porque eu poderia orar, como eu disse para vocês, e através da minha oração, porque a oração do justo pode muitos seus efeitos, e também, pela fé de vocês, as coisas acontecerem. Só que o que ia adiantar vocês receberem a cura do corpo hoje, e depois voltarem às velhas práticas, porque não aprenderam nada da palavra, e aí acontecer coisa pior para vocês. E vocês morrerem sem salvação. A palavra está cheia de ensinamentos sobre isso. A casa não pode ficar desocupada. Jesus até mesmo também falou, depois que ele curou aquele homem no tanque de Betesda, ele disse, agora, vês que estás curado, cuidado, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Por quê? Porque Jesus sabia que a principal cura não era a cura do corpo para aquele homem, mas era a cura espiritual. Porque aí, independente se até mesmo aquela doença tivesse matado aquele homem, mesmo assim ele teria sido curado. Porque a principal cura
vem através da palavra e nos dá salvação. Por isso que eu disse, muitos não entendem o que Deus disse para o apóstolo Paulo, né? Porque o apóstolo Paulo estava com algo nele. Ele dizia, chamava de espinho na carne. Que uns atribuem que era uma doença, outros atribuem que era algo que ele fez no passado e que volta e meia alguém jogava na cara dele. Que existe isso, né? Às vezes tem gente que diz, quem não conhece teu passado, Marta, aquela lá que era assim, assim. As pessoas fazem isso? Fazem. Mas eu creio que poderia ser as duas coisas. Por que não, né? Mas independente se é algo no sentido disso, que alguém jogava para ele do que ele tinha feito no passado, ou realmente uma enfermidade que ele tinha que não se curava, Deus disse para ele que não ia tirar dele, porque ele pediu 3 vezes para que Deus tirasse. E Deus não tirou. E Deus disse assim, a minha graça te basta. E agora, esses dias eu estava pensando, o que, afinal de contas, o Senhor quis dizer com isso? Que às vezes a gente fala, repete, acha lindo, olha só o que Deus me disse. Marta, as pessoas não dizem que agora são salvos pela graça? Pois é, foi o que eu disse para Paulo. A minha graça te basta. A minha salvação te basta. Porque não adiantaria eu te curar, mas depois tu se corromper, voltar para aquele velho Saulo e morrer sem salvação. Não ia adiantar. Agora, minha graça te basta porque tu já está salvo, o teu nome está no livro da vida. A minha salvação tem que te bastar. Só que para muitos a salvação por si ela não está bastando mais. Elas sempre querem mais, 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 mais e mais. Só que Deus também tem esse mais para nos dar. Mas se Ele não nos dá, como eu disse, Deus é o único que não despede ninguém de mãos vazias. Se você procurar Ele realmente, por mais que o teu corpo vá parar dentro de um caixão, mas você recebeu a principal cura, que é a salvação. Quantos a gente viu nisso? Até mesmo um ladrão na cruz. Estava lá, se esvaindo em sangue, pregado numa cruz. Deus retirou ele de lá? Não. Morreu. Mas recebeu a principal cura. A salvação. Então, você quer mais do que isso ainda? Você quer mais do que isso ainda? Então, gente, voltem-se para esse verdadeiro Deus. Essa é a palavra de Mateus capítulo 24 que eu quero deixar para vocês, para que vocês se atentem a essas coisas que estão acontecendo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará nos reinos dos céus. Nem todo aquele que diz, ali tem a manifestação do Espírito Santo, é Jesus que está agindo. Cuidado, porque muitos virão no nome dele. Muitos. E aqui até mesmo, olha o detalhe que diz aqui. E um dia eu achei interessante Deus falar comigo profundamente sobre isso, que diz assim, portanto, se vos disserem, eis que ele está ali no deserto, não saiais. Ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, diz assim, não acrediteis. Porque hoje em dia, né, se você vê, tantas pessoas também fazendo cultos aqui e ali, cultos caseiros, não sou contra, tá, irmãos? Mas às vezes querem imitar os outros, entendeu? As intenções realmente não tá, sabe? A intenção do ser humano é sempre, às vezes, né? Eu quero fazer mais, eu quero, né, ser mais usado. Tem essa competitividade, essa ignorância em relação aos dons. Aí começam a fazer as coisas e dizer, tu viu como Deus está ali, está se manifestando. Isso aqui também quer dizer. Então as pessoas vão dizer que lá, estão fazendo culto lá num campo e estão dizendo que Deus está lá. Cuidado! Tem gente fazendo cultos lá dentro de casa, se está dizendo que Deus está lá. Cuidado! Cuidado! Precisamos estar vigilantes para não ser seduzidos. Porque se você olhar e ver que se essas pessoas que estão ministrando ali, ensinando ali, não estão pautados aqui, cai fora. Eu sou assim, eu caio fora. Eu ouço a palavra às vezes, mas se às vezes se me é dada a oportunidade, porque as pessoas precisam de vara. Aí querem,
O apóstolo Paulo disse: quer que eu vou até vocês com espírito de mansidão ou vara? Só que na nossa atualidade as pessoas estão precisando de vara, mas elas querem espírito de mansidão. Só querem as coisas boas da parte de Deus e querem para ontem ainda, né? São exigentes ainda. A graça de Deus sobre nós não tem bastado. A salvação que Ele nos deu, né, oferecendo o seu Filho na cruz do Calvário, não tem bastado mais. Não tem bastado. Então, cuidado com isso. Voltem-se para esse verdadeiro Deus. Que quando vocês se voltam verdadeiramente para Ele, Ele supre todas as nossas necessidades. Pode estar no deserto, Ele está lá. Pode passar pelo vale da sombra da morte, Ele está lá. Eu serei contigo por onde quer que tu fores. Oh, glória a Deus, aleluia. É assim. Então, gente, é esse Deus que eu estou oferecendo para vocês. E cuidado com esses enganadores. Não acreditem em tudo que vocês veem, porque vocês vão se perder. Perdem-se eles e perdem-se vocês. Cuidado. E no dia da ira também do Senhor, que Ele vem exercer o juízo porque precisam de correção, entra eles na ciranda e vocês. Cuidado. Cuidado. Então, gente, é essa palavra que eu tenho para dizer para vocês. E se vocês creram que essa palavra é da parte de Deus, pode ter certeza que os sinais acompanharão. Que se vocês ouviram essa palavra e a partir de hoje vão tomar mais cuidado, vão obedecer, vão ler, vão tentar entender para praticar, para não serem enganados, para terem discernimento, saber o que vem de Deus, o que vem da carne e o que vem de espíritos enganadores. Se vocês entenderam, digam amém aí do outro lado e creiam, porque a palavra diz: aqueles que crerem, colocarem em prática, os sinais seguem. E é nesse momento que eu faço oração para vocês, para aqueles que acreditaram dessa palavra, receberam essa palavra e vão começar a colocar em prática essa palavra. Aonde vocês estiverem na casa de vocês, se é com vocês ou com outras pessoas da família, se for outras pessoas da família, só mentalizem elas. Na hora da oração, baixe a cabeça de vocês, falem o nome da pessoa e declarem a cura, a libertação, se é de repente por cigarro, por drogas, por bebidas. Se é para vocês mesmo, vocês fazem a mesma coisa. Se coloquem, se imaginem se colocando nas mãos do Senhor a partir desse momento e dizendo: Senhor, eu creio nessa palavra. Eu creio que não foi a irmã Marta que falou, mas foi o Senhor que falou através dela. E eu quero que o Senhor me direcione, me dê mais sabedoria e me cure de tudo que estiver fora do lugar. Até mesmo de coisas que vocês não sabem que tem. Então, mentalizem aqueles que já sabem que tiveram, doenças declaradas aí, que os médicos falaram que vocês têm. Vocês colocam a mão, podem colocar a mão aonde foi dito que vocês têm. E elevem o pensamento de vocês a Deus. E dizem sempre em primeiro lugar: Senhor, estou me colocando hoje diante das tuas mãos. Repreenda todo e qualquer mal que porventura eu possa ter, principalmente os meus erros diante de ti. Me conserte. Vamos lá? Coloque a mão de vocês aonde vocês estiverem com alguma enfermidade, seja depressão, ansiedade ou até mesmo algo no corpo físico, todo e qualquer tipo de doença que vocês tiverem. Se puderem, coloque a mão. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, venho até agora, Pai, diante da tua presença, Pai, e continuarei, Pai, não só nesse momento dessa oração, mas todos os dias da minha vida, pedindo em primeiro lugar, Pai, para que o Senhor perdoe se eu acrescentei ou retirei algo da tua palavra, me perdoe. E sempre me oriente, Pai, dentro daquilo que o Senhor tem e quer que eu fale para as pessoas. Pai, eu coloco agora, Pai, em tuas mãos todas essas pessoas que assistiram ou ainda vão assistir essa live.
Pai, porque eu sei que o Senhor tem direcionado essas lives até os lares de quem já estão preparados para ouvir essa palavra. Porque hoje eu entendo, Pai, que há um tempo realmente determinado para todas as coisas e tem pessoas que ainda não estão preparadas para ouvir a Tua palavra. Mas aquelas que já estão, continue direcionando e desde já eu te agradeço. E eu coloco todos eles nas Tuas mãos, Pai. E aonde houver, Pai, alguém que esteja precisando da cura espiritual, que haja, Pai, essa transformação de vida. Vai agindo no querer dessa pessoa, Pai. Vai agindo, Senhor. Vai restaurando. Pai, te coloco nas tuas mãos todas essas pessoas que estão passando por essas depressões, ansiedades. Eu te coloco elas nas tuas mãos, Pai, para que esse copo que outrora estava com um pouquinho de água ou até mesmo pela metade, que ele passe a partir de hoje transbordar diante da tua presença. Que ele ouça através dessa mensagem Jesus batendo na porta dos seus corações para encher esse copo. Porque tem muitas pessoas que professam que tem o Senhor, que conhecem o Senhor, que conhecem a tua palavra, mas tem algo faltando sim. Tem algo faltando sim, e é a completude, a plenitude desse teu evangelho. Porque às vezes as pessoas infelizmente só conhecem em partes. Porque aqueles a qual o Senhor chamou, convocou para que pregassem o teu verdadeiro evangelho estão se omitindo disso. E as pessoas estão perecendo. Mas Pai, a partir desse momento, vem e dá um entendimento a essas pessoas, para que não falte mais a presença do teu Espírito Santo em suas vidas, para que o Senhor possa entrar e fazer morada e cear, conversando com eles todos os dias. Pai, eu te peço, Pai, que haja libertação dessas mentes, que caia por terra todo espírito opressor, que caia por terra todo o espírito do medo, da dúvida, da incerteza, que caia por terra todo o espírito que causa depressão e ansiedade, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, eu lhe peço para esses que estão passando por alguma enfermidade, alguma doença nos seus corpos físicos, Pai, seja por algo que eles mesmos se colocaram à prova, porque infelizmente, Pai, nós temos que te admitir, muitas vezes a gente negligencia nos cuidados do nosso corpo, que muitas vezes dizemos que é templo e morada do teu Espírito, mas a gente não zela e não cuida como deveríamos cuidar. E aí depois, na hora das divergências, a gente quer pedir teu socorro, não é mesmo? Mas, Pai, eu peço que nos perdoe e nos ensine a forma correta de cuidar, de tratar desse corpo, dessa morada do Espírito Santo. Cuidando o que comemos, cuidando o que bebemos, cuidando até mesmo de exercícios, porque nosso corpo é uma máquina que precisa, muitas vezes, desse balanço. Caso contrário, tem peças que vão enferrujar. Dê esse entendimento às pessoas, Pai, porque quantas e quantas, alegando, atribuindo que isso é vaidade, se descuidam dos cuidados desse corpo. Mas, Pai, que eles tenham a consciência, Senhor, que eles tenham a consciência de que as coisas possíveis somos nós que fizemos, e o impossível é para o Senhor. Mas, Pai, independente, se foi por culpa deles, eu sei que muitos deles a partir de hoje vão começar a cuidar melhor desse templo. Mas eu lhe peço, Pai, coloque as tuas mãos poderosas e que toda célula cancerígena, que toda e qualquer coisa que estiver fora do lugar, em desconformidade do que o Senhor planejou para nós, que caia por terra, que seja curado agora, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Eu não peço essa cura num nome qualquer. Eu não peço
essa cura para ídolos. Eu não peço essa cura para outros deuses que homens inventaram, não. Eu peço para o Deus soberano Yahvé, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus que continua ontem, hoje e permanece para sempre. Que para o Senhor todas as coisas são possíveis. Então, por mais que o homem tenha decretado a morte para alguém, que essa pessoa receba agora a cura, que essa pessoa receba agora aquilo que está precisando, necessitando e colocando agora em tuas mãos. Porque o seu filho Jesus, quando ele fazia essas curas, ele dizia: vai, a tua fé te curou. Que eu possa hoje dizer também, ouvir essas pessoas glorificando o teu nome e eu dizer: vá agora, a tua fé te curou. A fé que tu tens nessa palavra, a fé que tu tens nesse Deus vivo, liberou a cura para ti nesse momento. Receba em nome de Jesus, glorifique a Ele, porque a Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu declaro agora a cura de toda e qualquer doença. Eu declaro agora a libertação, dependências de remédios, de cigarros, de bebidas, de drogas ilícitas. Eu declaro a libertação para a honra e glória de Deus e em nome de Jesus Cristo. E é que através dessa palavra, dia após dia, essas mentes possam ser renovadas, que possa haver mudança total das suas vidas, em nome de Jesus. E eu te agradeço, Pai, colocando essa oração nas tuas mãos e crendo no poder da tua palavra. E te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus. E peço também, gente, tá? Não por mim, que Deus sabe, né? Que eu também sei que se eu precisar de alguma coisa, Ele vai suprir as minhas necessidades, todas as minhas necessidades. Então, eu não preciso, né, de fazer coisas aí e pedir dinheiro. Eu não preciso de receber compartilhadas, seguidores para receber dinheiro. Eu não preciso disso. Mas eu peço para vocês transmitirem essa live para outras pessoas que precisam. Não porque sou eu, mas porque é a palavra de Deus. E eu sei no Deus que eu tenho crido. Deus que transformou a minha vida e está a transformar dia após dia. Eu sei nesse Deus que nos causa libertação e transformação. É desse Deus que eu falo. Então, é por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, transmitem por Ele, para Ele e para Ele. E também, né, se inscrevam. Eu também não gosto de pedir essas coisas, mas eu vejo também que nós erramos muito por não fazer isso. Porque esses falsos profetas, essa gente aí, às vezes que, né, até nem falam das coisas de Deus, mas fazem essas coisas aradas aí que não edificam nada e nem ninguém, elas pedem curtidas horrores, né? E as pessoas curtem, as pessoas compartilham. E a gente, que nós somos servos do Senhor, às vezes a gente, né, tem vergonha de fazer essas coisas. Até mesmo eu sempre dizia assim, eu não vou pedir porque eu sei que Deus vai levar. Só que Deus tem me mostrado que nós temos que fazer isso também. Porque se eles têm a coragem de fazer isso, mesmo falando mentiras, coisas que não são reveladas e dadas para eles, por que nós não podemos fazer isso? Então, façam isso sim, tá? E se inscrevam aí no canal, porque quanto mais pessoas se inscrever, mais aquilo vai chamar atenção para outras ouvirem, entenderam? Então, eu não peço por questão disso, eu peço realmente porque, olha, vocês imaginam uma live que tiver 2 visualizações, por exemplo. Não vai chamar a atenção de ninguém. Vocês já passaram, de repente, por alguma live aí que teve 2 visualizações, vocês se sentiram atraídos para olhar? Não, né? Agora, quando você vê que tem milhões, você se sente, né? Motivado. Pô, mas o que tá todo mundo olhando? Vamos lá ver. Então, é por isso que eu peço. Quanto mais as pessoas assistirem, mais outras vão ir assistir a palavra de Deus. E nós temos que pregar esse evangelho enquanto ainda é tempo, para o bem das pessoas.
E não é, às vezes tem essa ignorância aí dos dons, né? Ah, não vou passar porque depois eu faço isso e passo uma. Gente, isso aí é ignorância em relação acerca dos dons, tá? E vocês não se esqueçam que cada vez que vocês passarem, e se alguém vê isso, o galardão é para vocês também. Não é só para mim que estou falando a palavra, mas é para você também que está. Porque se não fosse por você, a pessoa não teria chegado até mim. É? Então pense nisso, ok? E compartilhem e não se esqueçam ali de se inscrever no canal que eu vou botar aqui em cima, tá bem? Então, um grande abraço a todos e entrego essas palavras no nome santo e poderoso de Jesus. Agora veio uma afirmação aqui que estava lenta a minha coisa, eu não consegui terminar. Mas já estou terminando. Abraço aí, né, para o irmão Davi. Tem uns quantos aqui, irmão, né? O irmão José, o irmão José, né? A irmã Cruzoir, a irmã Terezinha, a irmã Rose Dornelles, o Keller. Um grande abraço aí para todos vocês, tá, irmãos? E compartilhem aí, tá, irmãos? Não é porque sou eu, mais uma vez eu digo, mas é a palavra de Deus, tá? E nós temos que transmitir. Que assim como eles transmitem aí, compartilham horrores, essas coisas aí, vão propagar nós o verdadeiro evangelho. Amém? Um abraço aí para todos.